Ô Felipe, obrigado por essa, hein? Deus abençoe a nossa igreja. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui e Ele deseja falar com cada um de nós que está aqui hoje. A palavra dEle vai ser pregada. Não é uma questão de vai ser pregado ou não, mas é uma questão de quem está com o coração aberto. Quem está necessitado de receber algo novo do Senhor nessa manhã vai sair daqui cheio, renovado, restaurado pelo nome de Jesus. Amém? É uma alegria para mim estar mais uma vez aqui com vocês. Essa semana foi uma semana muito difícil. Vou fazer uma piada, né? Minha mãe foi embora. Mas ela vai voltar, a gente está em contato. Essa semana foi uma semana muito difícil, não só aqui em Orlando. Conheço algumas pessoas que tiveram notícias trágicas. E a gente viu a notícia do que aconteceu lá em São Paulo, naquela escola. Eu vi o vídeo e um ato maligno que aconteceu ali. E a palavra que eu vou falar hoje, que Deus colocou no meu coração, é: onde não há a palavra dEle, o que mais a gente vai esperar? A palavra do Senhor precisa ser disseminada, espalhada. E nós somos o veículo, o instrumento de Deus. E ali também na Nova Zelândia, um país tão distante, nunca se ouve nada de ruim desse país, da Nova Zelândia. Pelo contrário, quem já viu fotos fica desejoso, né? Muitas pessoas que eu conheço falam que a Nova Zelândia está no bucket list deles, né? Eles querem um dia ir lá. E eu também, um amigo de outro país mandou os vídeos para mim e eu assisti, eu criei coragem e fui assistir. E eu fiquei pensando: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Se essas coisas não chocam a gente, não fazem a gente parar para pensar, para refletir, nós estamos completamente anestesiados. Isso não é bom. Que Deus faça o nosso coração sensível. Eu queria ter um momento de oração aqui, bem rápido, mas eu queria também ter duas pessoas que são muito queridas para todos nós. A irmã Teca, ela está aqui. Teca, vem aqui à frente, por favor. E o irmão John. Martinho, pode vir também, que você está com o John. Vem aqui em cima aqui. Vem. Eu queria que vocês ficassem de pé. E nós vamos orar, ter um tempo de oração. Nossa querida irmã Teca e nosso amado irmão John, essa semana tiveram a notícia de que a Teca, o esposo dela, o Sean, o Senhor o levou, e o pai do John também, o Senhor o chamou. A gente sabe que eles estão bem. Chega aqui, vem, pode mais aqui à frente. A gente sabe que o Sean está bem, a gente sabe que o seu pai está bem, mas eu entendo, né, por ter passado isso, né, com meu pai. Mas eu quero que vocês olhassem, vissem a igreja orando por vocês, porque a vida do seu pai, a vida do seu esposo, elas ainda falam, ainda são um testemunho de Deus aqui. Estenda sua mão para cá, para eles. E se tiver alguém também que tem passado por perdas, né, de parentes, pessoas queridas, levante seu coração diante do Senhor, porque dele veio o consolo. Pai, nós oramos aqui nessa manhã como corpo, como a tua igreja, especificamente, Senhor, pelo John, pela Martinha, pela Teca, Senhor, amados do Senhor. Oh Deus, nós pedimos ao Senhor que traga o consolo do céu para os corações dele. Deus, quando eu conversei com a Teca ontem, ela disse como aconteceu, e foi para mim um momento glorioso para ela poder ter simplesmente despedido do esposo dela e dizer não adeus para sempre, mas um até logo. Ó Deus, que a tua presença nessa manhã fortaleça os nossos corações para receber do Senhor, Deus, a motivação para prosseguir, a visão, Deus, para continuar. Porque o Senhor tem usado a Teca, o Senhor tem usado o John, a Martinha, para alcançar muitas pessoas. Deus, dobra, Senhor, dobra a unção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham alcançar muito mais, Deus, neste momento de tanta dor e tristeza. E que eles possam ver que o Senhor é o pastor que anda conosco, até mesmo no vale da sombra da morte. Mal algum temerei, pois tu comigo, conosco estás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele está
agindo no nosso meio. Deus te abençoe. Amém. 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 Podemos assentar. Deus é bom. Ele é muito bom. A palavra que Deus colocou no meu coração para falar é sobre a parábola do bom pastor. Eu estou chamando essa parábola do bom pastor porque nas Bíblias está escrito que é a parábola da ovelha perdida. Mas a gente não precisa ficar falando de notícia ruim o tempo todo. Tem uma notícia boa. Ele é o bom pastor. E abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas 15. Vamos ler lá esse texto. Lucas 15. Pode colocar, deixa a foto no... Tem uma foto que eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Não, essa é a primeira foto do campo. Isso. Essa é a foto que eu tirei num dos campos de Israel, na Palestina. E você está vendo ali o pastor com as ovelhas. Tem umas coisas que a gente vai falar sobre essa parábola. E eu espero assim, tirar alguns mitos, porque a gente acaba ouvindo umas pregações que a gente fica, pô, será mesmo? Né? Vamos ficar bem atento à palavra do Senhor. Abre lá, Lucas 15. Vamos ler lá comigo. Lucas 15, pode colocar no telão. Jesus... Nesse contexto aí, Jesus estava com os discípulos, mas tinha outras pessoas também. Diz assim: os cobradores de imposto e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir. Eu coloquei em negrito algumas coisas porque eu acho importante ali. E os fariseus e os escribas, que são os mestres da lei de Moisés, murmuravam, reclamavam, dizendo: este homem recebe pecadores e tem refeições com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, ou no ermo, ou no campo, tá? Tem outra tradução. E as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, coloca a ovelha perdida sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Ao chegar em casa, reúne-se com os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que assim haverá mais alegria ou celebração no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não, ou que acham que não necessitam de arrependimento. Essa é a palavra de Deus. Deus fala com o teu povo nessa manhã. Instrui-nos, Senhor, na tua verdade, porque somos ovelhas. Precisamos ter este entendimento de que o Senhor é aquele que nos ama e continua nos guiando como um bom pastor que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Essa a parábola começa com falando sobre dois grupos de pessoas ali, que são os pecadores e os cobradores de impostos ou publicanos, e também fala sobre os fariseus e os mestres da lei. Eu queria chamar aqui no palco duas pessoas que eu gosto muito. Nós vamos fazer uma ilustração para vocês, o Felipe e o Gilson. Eles estão aqui? Cadê o Felipe batera? Vou te colocar aqui, Felipe. Não para tocar bateria, mas para fazer teatro agora. Eu quero indicar para vocês isso aqui. Vem, Felipe, vem. Vem, aplaude ele aí, ó. Você vai colocar esse em volta, deixa eu te ajudar aqui um pouco. Você vai colocar assim, no seu ombro assim. Ó. Vai sim. Esse aqui não é para esse aqui é para sua cabeça. Nós vamos colocar você como um palestino. Você vai fazer assim, ó. Não vou colocar você, não, você é muito alto, eu sou baixinho. Você vai fazer assim, aqui e aqui, tá bom? Fica nessa aí. Pode rir um pouquinho deles. Vocês nunca viram eles assim, né? Olha só, deixa eu só fazer uma ilustração para indicar para vocês o que Jesus está, na verdade, desenrolar, mostrar um pouco mais do que Jesus está falando. Deus, na história da humanidade, ele viu que o pecado era aquilo que separava, né, os homens dele, e ele decidiu realmente, de alguma maneira, da maneira que aprove ele, a reparar todas essas coisas, a fazer como era antes. Ele chama um servo, uma pessoa, um homem, Abraão, de uma terra estranha, e começa a dar as palavras dele para esse homem, Abraão.
E Abraão, vamos colocar aqui Abraão, o Gilson está representando um povo que recebeu os oráculos de Deus, viram milagres extraordinários, a abertura do Mar Morto, tantas coisas, Mar Vermelho, Mar Morto não, Mar Vermelho, viram tantas coisas maravilhosas, prodígios, maravilhas assim, e como esse povo não obedeceria a esse Deus que chamou e fez tantas coisas por eles? Mas existe esse outro grupo, que a Bíblia também fala que são os gentios, pode vir aqui gentio? Que são os gentios, são as pessoas, não são menores, melhores, maiores, não existe isso, é simplesmente um povo que Deus escolheu na verdade para receber a palavra dele deste povo aqui, ok? Nessa história Jesus está indo direto a pessoas que não eram mestres da lei, a Bíblia fala no começo ali, a gente leu que os que estavam se aproximando para ouvir Jesus eram os gentios, os pecadores, aqueles que não tinham a palavra do Senhor, talvez não praticavam a palavra talvez com o mesmo rigor que esses aqui praticavam, ok? Isso aí a gente precisa entender bem claro. Agora, durante a história também, da história da humanidade, a gente vê que existem esses dois povos, né, o judeu, o árabe e as outras nações, e o judeu às vezes retendo os ensinamentos que Deus deu para eles, não ensinando o povo que Deus também ama. Foi sempre a vontade de Deus, como uma rua de duas vias, entendeu? Deus abençoa este povo com as palavras, o direcionamento espiritual e físico, mas esperava que este povo tivesse compaixão e fizesse como o Senhor, ensinasse aos outros povos. E nós vamos ler um pouquinho, vocês podem ficar aqui um pouquinho comigo, nós vamos ler mais um pouquinho dessa parábola. Jesus fala na parábola lá, que um homem possuía 100 ovelhas e perde uma, e ele faz uma pergunta assim: que homem não iria atrás dessa ovelha? Eu respondo para vocês: ninguém. Ninguém. Vocês viram a foto do pastor com a ovelha ali no campo? Se uma se perder, ele vai deixar as outras naquele campo ali sozinhas? Não. O valor de uma ovelha, mais de $1.000, o valor atual, mais de $1.000. Se ele sair e deixar 99 expostas ao perigo e ir atrás de uma, ele pode achar ela, ganhei $1.000, mas perde o que? 99 mil. Não é isso a moral dessa parábola. Nenhum homem faria isso, nós calculamos o custo, mas olha, o bom pastor faz isso. Repete comigo: o bom pastor vai atrás da ovelha que se perdeu. Jesus está mostrando nessa parábola aqui um esforço desproporcional que ele faz para encontrar aquele que se perdeu. Olha, Jesus está com os pecadores, com os gentios, pessoas como eu, que não sou descendente de Israel, daqueles que receberam a palavra dele. Para Jesus estar com pessoas como eu, como nós, era uma ofensa muito grande para o judeu. Os judeus viam aquilo ali e falaram: como esse homem pode ser de Deus se ele está andando com essas pessoas? Se ele está tendo amizade, a Bíblia fala que ele estava recebendo e comendo. Poxa, você só convida para almoçar na sua casa uma pessoa que você quer honrar. Não conheço ninguém que convida gente na casa para falar mal da pessoa lá na frente dela. Não, você convida a pessoa para honrar essa pessoa. Então Jesus estava ali honrando. E eles estavam reclamando, porque Jesus estava sendo bom de uma maneira que não era para ele, na cabeça dele, na mente deles, não era para eles serem. Eu quero ler também para vocês o seguinte: porque Jesus está ali fazendo o que ele está fazendo, falando com as pessoas do reino de Deus, curando, profetizando, dando nova vida, restaurando. Ele está fazendo por essas pessoas, não de uma coisa que ele simplesmente inventou. Se você abrir comigo lá em Ezequiel, nós vamos ler um pouco dessa profecia que foi dada a esse homem que viveu, o profeta que viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus ter vindo. Nós vamos ler essa um pouco longa leitura, eu espero que vocês fiquem comigo. Obrigado vocês aqui por ter ficado aqui. Se quiser levar isso aí, fica lá depois, mas depois vocês me devolvem. Vamos ler lá em Ezequiel. Essa é uma profecia do trabalho que o Messias faria, que o pastor faria. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, e profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel. Pastores ali representam os líderes, ok? Os líderes que foram incumbidos, que receberam a responsabilidade de educar, de apacentar, instruir as pessoas, ok? Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho?
Vocês comem a coalhada, vestem de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta das ovelhas do rebanho. Vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a que estava doente, nem enfaixaram as suas feridas. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando elas foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Gente, essa atrocidade que aconteceu no Brasil, que aconteceu na Nova Zelândia, a gente pode ver a ausência da palavra de Deus no coração das pessoas. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, na verdade, aqueles que lideram, ok? Juro pela minha vida, talvez essa é a única vez que Deus fala isso na Bíblia. Palavra do Senhor Deus, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o Senhor Deus, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Eu livrarei o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Verso 11. Presta atenção, eu coloquei em negrito algumas coisas. Olha quantas vezes Deus fala que Ele vai fazer. E presta atenção quantas vezes a ovelha tem que fazer alguma coisa. Porque assim diz o Senhor, eu mesmo buscarei as ovelhas e delas eu cuidarei. Assim como o pastor cuida das ovelhas dispersas quando está com seu rebanho, também eu cuidarei das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia nublado e de trevas. Eu as farei sair de outras nações, eu as reunirei, eu as tirarei dos outros povos e eu as levarei para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel. Isso é só um lugar físico, mas existe o Israel figurativo de Deus, que significa todos aqueles que se reúnem, se decidem colocar a sua fé em Jesus. Ele não está falando só de Israel, o país físico ali. Okay? Nos vales em todos os povoados do país, eu tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão e se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e eu as farei deitar e descansar, repousar. Essa é a palavra do Senhor Deus. Eu procurarei as perdidas, eu tirarei de volta as desviadas, eu curarei e tratarei, enfaixarei as feridas no dia da que estiver ferida, e eu fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte, aquelas que acham que não precisam dele, eu as destruirei. Eu apacentarei o rebanho com justiça e retidão. Na verdade, essa palavra é righteousness, retidão. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem. Não lhes basta beberem água. Isso Deus está falando, essa passagem Ele está falando, olha, Ele deu essa palavra boa para as pessoas serem instruídas. E elas estavam se beneficiando delas. Mas ao invés de passarem para as outras, elas começaram a perverter, a distorcer a palavra de Deus para elas mesmas. E as pessoas estavam recebendo a palavra do Senhor distorcida. É isso que quer dizer. Deverão também enlamear o restante com os pés. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés. Versículo 20. Por isso assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor, a eles vejo eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Olha, presta atenção aí nesses versículos próximos, porque é assim que o Senhor faz com as nossas almas. Eu salvarei você, e você não mais vai ser saqueado. Julgarei entre uma ovelha e outra. Eu porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Para só um tiquinho. Não está falando de Davi, na verdade, sendo rei, porque Davi, ele viveu há 1000 anos antes de Jesus. Essa profecia foi dada a Ezequiel. Ezequiel estava há 500 anos. Ou seja, Jesus, na verdade, o que ele está falando é que o pastor que virá, ele é descendente do rei Davi.
da linhagem de Davi. E ele cuidará delas, e ele será o meu pastor, falando de Jesus. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, né, o filho dele, de Jesus Cristo, será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei, eu farei uma aliança de paz com elas, e eu removerei da terra os animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Próximo. Estão quase terminando. Eu as abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer a chuva. Haverá aqueles que já conhecem o Senhor. Essa palavra de haverá bênçãos, ela é tirada da Escritura, da boca de Deus para a sua vida. Haverá bênçãos, chuva de bênção para aqueles que creem no Senhor. As árvores produzirão, olha lá, elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar o peso do seu jugo. Eu creio que essa passagem fala do peso do meu pecado. E eu vou livrá-las das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens a devorarão. Viverão em segurança, ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas. Olha o versículo 30. Então elas saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas. O Senhor está com você nessa manhã. Ele vai instruir o nosso coração nessa manhã. E que elas, a nação de Israel, são o meu povo, palavra do Senhor Deus. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem. Eu coloquei ali em parênteses aquilo que o original fala assim. Vocês são ovelhas humanas do meu pasto. Então Deus está falando com a gente. A ilustração para a ovelha é para a pessoa que está ouvindo realmente entender. Eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Tem uma coisa que, volta lá no Lucas 15, o que Jesus conta na história é que o pastor pega a ovelha e coloca no ombro. Gente, pastor não é lutador de UFC, não é personal trainer, ovelha é pesada, o pastor não coloca a ovelha em cima e vai andando com ela pelo campo, isso não existe. Já ouvi gente falar que é tão bonito, mas não tem isso. Mas Jesus faz isso por você. O que significa colocar no ombro? O que significa na sua vida, quando você estava lá, talvez perdido, disperso? O que significa que Jesus te colocou no ombro? Você teve que fazer algum esforço? Não. Olha que tem alguns versículos que eu preciso ler para vocês, porque tudo está na palavra de Deus, e a gente entende o que está na palavra de Deus é o que realmente fala com as nossas almas. Lá em Isaías 40, 11, deixa eu ler, eu coloquei no telão. Uma série de passagens sobre Isaías. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará próximo do seu coração. Olha Isaías 49, 22. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Olha Isaías 64. Serão trazidas nos braços. E olha lá o último, Isaías 66, 12. Nos braços vos trarão. E sobre os joelhos vos acalentarão e consolarão. É lindo ver essa ilustração, como Deus faz comigo. Na minha vida, eu aprendi a me ver como uma ovelha que estava perdida. Eu estava vivendo de maneira que estavam acontecendo coisas na minha vida dentro de mim que eu não conseguia lidar. Tem alguém aqui, todo mundo, né? Que passa por coisas, situações que você não consegue mudar, mas que você queria se ver livre delas? Sabe qual a solução para você? Se deixa ser colocado no ombro, porque Jesus vai conduzir você. Ele está conduzindo a igreja, Ele está me conduzindo. Tem outra coisa, olha, Ele coloca ela no ombro e vai andando. Talvez, né, a imagem, né, de estar com uma ovelha no ombro, ele vai ficar cansado, vai ficar, né, mais uma vez tem que ajudar essa ovelha. Olha o que o texto diz, fala qual o sentimento que Ele tem de colocar a ovelha no ombro. Alegria. Alegria, se você volta lá com alegria. É difícil para a gente ver o Senhor tendo alegria na sua vida, na minha vida, sabendo dos erros que eu cometo. É difícil, eu não consigo me alegrar, não tem nada em mim que faz me ficar, né, alegre, não tem Disney, não tem Universal nenhuma, nada, nenhum entretenimento me faz ter alegria sabendo das dificuldades que eu passo. Mas o Senhor, meu Deus, o bom pastor, Ele se alegra. E olha, mais uma coisa nessa passagem também, coloca lá Lucas 15 de novo. Lucas 15, que a gente precisa entender que Deus se alegra sobre a sua vida. Ele não tem um olhar assim, nossa, lá vai você de novo fazendo aquilo ali. Você não tem jeito.
Não, Ele se alegra em cuidar de você, da sua vida, a cada dia. Olha lá, Ele diz com alegria, cheio de alegria. E vai para onde, gente? Olha no versículo 6, para onde Ele vai? Para casa. Ovelha, lugar de ovelha é onde? Em casa? Quem tem ovelha dentro de casa me fala que a gente tem que orar por você. Não, o lugar de ovelha é no aprisco. Mas por que o pastor leva a ovelha para casa? Para cuidar dela. Sabe, eu escrevi aqui, olha isso. A graça de Jesus te salvou. Tem um slide aí. A graça de Jesus te salvou. Ela te conduz diariamente. E a graça de Jesus te conduzirá até a morada de Deus completamente restaurado. A gente olha para a nossa vida, a gente vê as pressões que a gente tem por causa do pecado. Eu não estou lá ainda, mas você tem uma fé, uma esperança de que um dia vai chegar. Mas Deus fala, olha, a minha graça está te conduzindo. O meu favor está te conduzindo. Mas tem pessoas, como essas pessoas, esses meninos que fizeram essas coisas no Brasil. Esse jovem de 28 anos na Nova Zelândia que cometeu essa atrocidade contra um povo que Deus ama também, que Deus deseja ensinar. Olha, essas pessoas precisam ser restauradas, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Eles precisam de entender a graça. Tem pessoas que estão aqui hoje, não entendem essa graça de Deus, de Jesus Cristo sobre a sua vida. Não entendem, não conhecem. Mas hoje Deus vai te dar uma oportunidade, mais uma, como Ele sempre nos dá, de receber a Ele como Senhor e Salvador, como pastor, como guia da sua alma. Eu creio nisso. Eu creio. Olha, gente, quantas vezes Deus falou lá em Ezequiel, eu buscarei, eu vou cuidar, eu vou resgatar, eu tirarei. Gente, a gente precisa parar de ficar lutando, achando que a gente vai achar justiça dentro da gente. De vai ter, um dia eu vou ser melhor, um dia eu vou ser melhor. Não, deixa o pastor te conduzir. Deixa ele te conduzir. A graça de Jesus, somente a graça de Deus pode nos restaurar por completo. Agora, a gente viu várias coisas que o pastor vai fazer. E qual que é o papel da ovelha? Jesus fala no final, lá de Lucas 15, versículo 7, ele fala que há necessidade de um arrependimento. A única coisa que eu e você precisamos fazer é considerar, reconhecer, eu estou perdido, eu necessito de ajuda. Como a Patrícia orou aqui hoje, quem está necessitado, quem precisa de alguma coisa, de alguma bênção do Senhor? Quem necessita de algo de Deus que você não pode fazer, que o mundo, seu trabalho, seus negócios, nada, nenhum casamento pode te dar. O que a gente precisa fazer é reconhecer. Tem alguém que nessa manhã, que não conhece essa graça de Deus, que gostaria de reconhecer ela hoje? Faz um sinal para mim. Que não conhece, que nunca ouviu falar dessa graça, dessa paz, se você é essa pessoa, só faz um sinal para mim. Deus deseja cuidar de você. Tem alguém que não conhece o Senhor Jesus? Ou que gostaria de entregar a sua vida aos cuidados dele nessa manhã? Tem alguém? Tem alguém? Faz um sinal para mim. Tem uma pessoa que anda desgarrada. Se a gente continuar lendo a passagem lá em Lucas 15, tem a briga, né, do irmão mais velho com o mais novo, que o mais novo saiu por caminhos tortuosos. A Bíblia fala que ele se relacionou com prostitutas e gastou tudo que o pai tinha dado para ele. Se tiver pessoas que estão caminhando longe dos caminhos do Senhor e gostaria, eu sei que o Senhor está falando com você. Jesus fala que há alegria quando a gente reconhece. Quando a gente reconhece que a gente precisa dEle. Queria pedir à igreja para estar em oração. Tem uma alma que não conhece o Senhor Jesus aqui nessa manhã. Tem alguém que gostaria, eu quero orar com você. Amém.
Mas hoje também eu conversei com uma pessoa de manhã, e essa pessoa falou que não tenho tido mais alegria de vir à igreja. Talvez a gente chegue um momento na nossa vida que a gente perde essa visão, ou talvez a gente nunca aprendeu que Jesus se alegra com a sua vida. Se você é essa pessoa, eu também gostaria de orar com você. Você que está precisando de ter a sua alegria restaurada, renovada, que estão esperando coisas em casamentos. Não é o casamento, o Senhor Jesus, o alvo dele é o seu coração. É o seu coração. Tem alguém que necessita de oração nessa manhã. Principalmente para essas duas coisas, para quem não conhece o Senhor Jesus, ou para quem não está vendo que Ele se alegra sobre a sua vida. Tem alguém? Faz um sinal para mim. Pastor, sou eu essa pessoa. Tem alguém? Jesus. Jesus, nós te adoramos. Senhor Jesus, o Senhor é o pastor das nossas almas. Oh Deus, mesmo que se não tem ninguém aqui, se a pessoa não quer se manifestar, ou falar que ela realmente precisa, nós sabemos que temos familiares, Senhor, que precisam conhecer o Senhor Jesus. Tem pessoas que têm chorado pelos pais, tem pessoas que têm clamado pelos filhos, tantos jovens perdidos aqui sem conhecer a bondade do Senhor Jesus. 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 Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, agora se voltaram ao pastor das suas almas. Eu sou o bom pastor, assim diz o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Amém, Jesus. Pessoal, nós vamos ter um período de louvor. Se você é essa pessoa que deseja receber o Senhor Jesus, ou que você, aleluia, meu irmão, sabia que Deus estava falando comigo, que tinha alguém. A sua alma vale mais do que o mundo para Deus. E Ele tem prazer na sua vida. Gente, eu falei que o pastor, ele se alegra. Você não é um fardo para Deus. A sua vida já deu certo. Você fala que não vai dar certo, a sua vida já deu. Porque o Senhor Jesus é o pastor da sua alma. Amém, Jesus. Repete comigo assim. Fala assim, Senhor Jesus. Hoje eu ouvi a sua palavra. Que o Senhor é o bom pastor. O Senhor deseja me salvar. Eu entrego a minha vida a Ti. Deus, Jesus, me dá o Teu Santo Espírito. Me dá o Teu Santo Espírito. E ensina-me os Teus caminhos. Enche o meu coração com a Tua alegria, Senhor. E me restaura. Para a honra e glória do Teu nome. Jesus, obrigado. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E ninguém me tirará das tuas mãos. Eu recebo a vida eterna. Para sempre estarei contigo, Jesus. Obrigado. Amém. A igreja, dê uma salva de palmas a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Fica aqui, nós vamos orar. Igreja, fique de pé. Vamos louvar o Senhor.
Ele deixa as 99. Ele deixa, nós não. Para nos encontrar. Vamos louvar o Senhor. E nós vamos nos preparar também, sabe por quê? Quem deseja, quem já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador e deseja se batizar, nunca foi batizado, nós estamos prontos. Durante esse louvor, se você quiser, está o Gilson aqui do lado, vai até ele, pode falar com ele. No culto não termina não, vai continuar. Se você tem esse desejo de se batizar, durante esse momento de louvor, sai do seu lugar, fala com o Gilson ali que nós vamos fazer, será uma honra te batizar, você confessando a Jesus publicamente. Louve o Senhor. Ele é o bom pastor, pastor das nossas almas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus.
Coloca a foto, tem uma última foto aí. Aleluia. Ah, o amor de Deus é bom. Semana passada eu estive numa igreja que o nome da igreja era o Bom Pastor. E aí eu estava saindo, eu estava pedindo a Deus, Deus, qual palavra que o Senhor deseja falar com o seu povo? E aí eu estava saindo, e eu vi aquilo ali, eu fiquei prestando atenção. E mesmo antes de ler, de ficar bem forte no meu coração, que Ele é aquele que carrega a sua ovelha, eu fiquei olhando para aquela foto e falei assim, né Deus, essa ovelha sou eu. O mundo quer que eu fique forte, que eu seja o tal, cara, mas enquanto eu pensar dessa maneira, eu jamais vou receber realmente os cuidados para minha alma que vem dele. Mas quando você decide reconhecer, você pode sentir essa paz no seu coração. Em inglês eles falam it is well, em português é está tudo bem. Está bem com a sua alma, está bem com a sua alma. E Ele está te renovando nessa manhã. Ele te traz aqui para te falar, minha filha, meu filho, eu estou contigo. E a minha graça vai te conduzir. Fala assim, Deus, fala assim, Jesus, a tua graça está me conduzindo diariamente e me levará até a sua morada totalmente restaurado para a glória do teu nome e para a minha alegria. Amém? Deus abençoe vocês. Temos batismo? Não, essa semana não, mas quem quiser, a gente está sempre à disposição aqui. Terceira semana de cada mês. É isso aí, nós estamos juntos, que a gente possa se unir e orar por uns pelos outros. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e as consolações, o consolo, o doce consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, seja conosco aqui, hoje, com os nossos familiares no Brasil, que precisam lá. Deus está guardando eles também, amém? Em nome de Jesus, tenha uma boa semana, vamos espalhar a semente. Deus abençoe vocês, glória a Deus.